Diretamente do Novo Horizonte. Amém? Ele vai nos trazer a palavra hoje. Abra o teu coração para receber aquilo que o Senhor vai ministrar. Estenda a mão para cá. Deus, nessa noite nós agradecemos ao Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor já preparou essa noite, Pai, para adorar ao Senhor. Nós nos entregamos a Ti e declaramos, Pai, que o Lucas será a boca de Deus nessa noite. Toma cativa nossa mente, nosso coração e atenção para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer isso. Amém. Abre a tua palavra, ou ligue a sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Amém? A partir do versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do seu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Por isso eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Jesus, porque realmente, Pai, não há um outro lugar para que nós desejamos estar, Jesus, senão na tua doce e maravilhosa presença, Pai. Pai, nessa noite eu peço ao Senhor, Pai, encarecidamente, Jesus, que o Senhor derrame sobre nós a tua unção, o teu poder, Jesus, o teu favor sobre as nossas vidas, Jesus. Pai, que saímos daqui, Jesus, transformado pelo Senhor, Pai, renovados pela presença, Pai, manifesta sobre este lugar, Jesus. Pai, nós não queremos mais ser o mesmo, Pai. Pai, mas nós queremos, Jesus, ser íntimo teu, Jesus.
Pai, nós queremos, Pai, andar conforme a Tua vontade e a Tua palavra, Jesus. E que nessa noite, Jesus, o Senhor fale mais uma vez conosco. É que eu oro, Jesus, e te peço. Amém. O título dessa palavra, o Senhor me trouxe na madrugada de sexta-feira. Na quinta noite, o Felipe, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: mano, você pode levar a palavra? Eu falei: nossa, velho. Não, levo, tranquilo. E eu comecei a orar e comecei a buscar o Senhor. Eu falei assim: Deus, o que eu vou pregar nesse sábado? E na madrugada eu acordei, eram umas 4 horas. E o Espírito Santo trouxe esse tema, esse rema, que chama o preço da intimidade. Cara, e o Senhor foi me ministrando na madrugada inteira sobre isso. Eu sei que hoje é o culto do solteiro. Às vezes a gente acha que a gente vai falar sobre intimidade de um casal, de como conseguir uma namorada ou qualquer coisa desse tipo. Mas antes de você pensar nisso, se você não tem um relacionamento com Cristo, de nada adianta, é tudo as outras coisas. E eu fui pesquisar sobre o que significa intimidade. E eu achei algo muito interessante, que diz assim, que intimidade é a vida doméstica, cotidiana, é uma relação muito próxima de amizade íntima, é uma familiaridade. Intimidade nada mais é do que um relacionamento. É você caminhar junto com alguém. Isso é o significado de intimidade. E é engraçado que quando você começa a andar com uma determinada pessoa, no seu trabalho, na escola, o jeito dela passa para você. O jeito de falar, a gíria, a linguagem, até às vezes o jeito de rir. Todo mundo que anda com o Felipe, toda hora está, os, não sei o quê. Entendeu? Por quê? Porque contagia. Porque é íntimo, porque é amigo. E o Senhor foi trazendo isso ao meu coração. E o Senhor me levou a Salmo 115, versículo 8, que diz assim: torna-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, torna-se semelhante quem você adora, ou quem você caminha junto. E dentro do tema, quem você tem intimidade, você acaba se parecendo com algo. E a Bíblia diz isso. Enquanto o Senhor ministrava meu coração, o Senhor me lembrou de algo muito interessante. O Senhor me lembrou de Pedro. Jesus, ele é levado para ser preso quando Judas trai ele. E Pedro nega Jesus. Ele nega uma, nega duas. E Mateus, no capítulo 26, que é de 69 a 73, mas o versículo 73 o Senhor trouxe ao meu coração. Porque a Bíblia diz assim: e daí a pouco, aproximando-se os que estavam ali, disseram-lhe a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Cara, Pedro, por mais que ele negou Jesus, ele carregava as mesmas características de Cristo. Pedro andou com Jesus, foi discipulado por Jesus, e muitas vezes, como Pedro, nós negamos a Jesus, mas mesmo assim nós parecemos com Ele, porque nós andamos com Ele. Espero que todos andem com Ele. Cara, e
E o Senhor trouxe isso ao meu coração e me disse: com quem que você tem se parecido? E eu faço essa pergunta para você: com quem que você se tem parecido? Você tem parecido como algum TikToker? Algum YouTuber? Não, porque eu quero ser igual o fulano. Não, eu quero tocar igual o Roger Franco. Eu quero ser o Alexandre Pozan. Eu quero ser não sei quem. Ou será que nós desejamos ser igual Cristo? Porque a palavra cristão significa pequenos Cristo. Ou seja, é ser igual a Cristo. Cara, e é interessante que nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a uns Deus, apóstolo, mestre, evangelista e outras coisas. Cara, mas uma das coisas que nós esquecemos, que é muito importante, é que nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos com as outras pessoas. E principalmente com Deus. Porque Deus criou a gente para nos relacionar com Ele. E qual tem sido a tua relação com Jesus? Qual tem sido a tua relação com Deus diariamente? Será que você tem orado, jejuado? Será que você tem vontade de estar perto de Deus? Ou Deus é doril? Estou com um problema, ai Senhor, estou com um problema. Resolvi o problema, tchau, obrigado. Cara, Deus, Ele nos criou para andar junto. E a prova disso está em Gênesis 3. A Bíblia diz que ouviram a voz do Senhor, Deus, que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Cara, você imagina, eu fiquei imaginando hoje, é o que eu estava adorando em casa. Mano, você já imaginou todo dia estar na sua casa, Sidney? Das 6 horas, você chega do serviço, está Deus te esperando para trocar uma ideia. O próprio Deus desce do céu, vem e fala assim: daí, Sidney, como que foi seu dia? Lembrando que eu falei que intimidade significa uma coisa do cotidiano, uma vida doméstica. E é isso. Da mesma forma que você se relaciona com os seus pais, com sua esposa, com seus amigos, Deus quer que você se relacione com Ele da mesma maneira. Porque o Evangelho de Cristo é simples. Jesus, Ele quer relacionamento. E nessa passagem de Gênesis 3, é quando há o pecado na terra. E por causa da misericórdia e da graça de Deus, para Adão não ser morto, Deus retira ele do jardim. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E Deus não habita em lugar que não seja santo. E Adão acabava de pecar. A Bíblia diz, eu achei muito forte, que no versículo 17, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Quando isso acontece, nós já sabemos de decor salteado, que Deus, Ele usa vários métodos para trazer o seu povo de volta para perto. Houve o dilúvio, ninguém ouviu Noé, destruiu tudo, porque todo mundo estava em pecado, estava uma porcaria. Reconstrói de novo. Vem Abraão, vem os patriarcas, Isaac, Jacó, vem Moisés, vem os profetas, vem os juízes, vem tudo isso aí que a gente já conhece. E nós continuamos pecando, longe da presença de Deus. Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
Mano, é através de Jesus, com a nova aliança, que a gente conseguiu ter intimidade novamente com Deus. No Velho Testamento, quando Deus precisava falar com alguém, ou com o seu povo, Ele vinha e descia sobre o profeta. Exemplo, Samuel estava na sua casinha, tranquilamente. Deus fala assim: Samuel, vai até a casa de Jessé e unge um rei. Ele pega o olhinho e vai. Chega lá, ele unge Davi. A Bíblia diz que automaticamente, quando Davi é ungido, o Espírito de Deus que estava sobre Saul sai e entra em Davi. Por que era assim? Por causa do pecado. A terra foi corrompida. E Deus não podia mais habitar. Então ele escolhia. Ele escolhia um sacerdote, ele escolhia um profeta e falava assim: eu vou usar você, eu separei você, vou te fazer santo, então você para aqui. Outro exemplo, Sansão. Sansão, quando ele peca, está tudo lascado, ele clama ao Senhor da última vez. A Bíblia fala que o Espírito de Deus entra e toma Sansão. E morre mais gente ali do que toda na sua vida. Cara, e muito top, é porque a Bíblia diz que sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a tua redenção, que há em Cristo Jesus, e o texto que nós acabamos de ler, a morte de cruz, nos ligou novamente a Deus, nos conectou novamente, no Wi-Fi 2.0, é o 5G, tá ligado? Que é mais rápido que qualquer coisa. Você pensou, já entrou em contato com Jesus. Nós não temos mais a necessidade, de ir lá no templo, pedir para um sacerdote, matar uma pombinha, um elefante, dependendo do seu pecado. Cara, nós temos o livre acesso. Mas esse livre acesso, nós trocamos com tanta facilidade. Nós trocamos a intimidade com Deus por qualquer coisa. Cara, como que é difícil pra gente? Não estou falando só de vocês, estou falando colocando eu no lugar, porque o Senhor ministrou a minha vida primeiro. Cara, como que é difícil a gente pegar e falar assim: acordei com a vontade de ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Mano, você não acorda com vontade de ler a Bíblia. Não, eu vou fazer um jejum, ficar 3 dias sem comer. Ninguém acorda com essa vontade. Cara, mas nós todos os dias, nós fazemos igual ela. Apareceu uma oportunidade legalzinha, eu vou comer um fruto diferente. Ou como Esaú, que trocou a herança que ele iria receber por um momento. Cara, e quantas vezes eu e você trocamos a vida eterna? Não estou falando nem de outra coisa, é a vida eterna, cara, por coisas sem sentido. Porque eu quero ir numa balada, porque eu vou encher a cara, que eu vou pegar todas as menininhas, que eu vou fazer isso, eu vou no baile funk, que eu vou ser o giraia. Cara, por coisa que não preenche. Porque você volta para casa, o teu coração está vazio, o teu coração está carente. Cara, e como nós temos essa facilidade de trocar. Cara, mas eu quero falar do verdadeiro preço que foi pago pela intimidade. O texto que nós acabamos de ler de Isaías, ele fala sobre a morte de Cristo. Em Filipenses 2, versículo 6, ele diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Eu queria que você prestasse atenção nessa hora, que eu não vou demorar. Eu queria que você tivesse a consciência e entendesse, cara, que se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nós não estaríamos aqui. Eu queria colocar abrir a tua cabeça e colocar lá dentro da tua cabeça isso. Eu queria que vocês entendessem de verdade que o meu destino e o teu destino longe de Jesus era o inferno. É duro isso, é ouvir isso, é duro, mas é a realidade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, a nossa geração está indo de mal a pior porque nós não temos mais intimidade com Jesus. As coisas na nossa vida não acontecem porque nós deixamos o manual de vida de lado. Nós deixamos totalmente de lado a palavra de Deus. E quando usamos a palavra de Deus, só usamos naquilo que nos convém. Eu pego um pedacinho do texto, recorto e encaixo na minha realidade. Cara, e o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, cara, foi tão grande, foi tão grande. Eu notei algumas coisas aqui que falam assim, cara, Jesus, ele deixou o céu, ele deixou o seu lar, onde que ele era rei, onde que ele governa todas as coisas. Como diz em João 1, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Lá na criação, quem estava criando o mundo, com o poder, haja luz, houve luz, estava lá Jesus, que tem o poder de fazer tudo e todas as coisas. Jesus decide, ele decide deixar o céu, deixar a tua casa. Ele não quis ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou da onipresença, onisciência, de falar assim, cara, eu vou descer, eu vou viver como um homem. Ele veio como um homem. Ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele teve alegrias, ele passou tudo o que eu e você passa na pele. A sua tristeza ele conhece porque ele sentiu, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é comer. Ele sabe isso. Mas com uma grande diferença, é que ele nunca pecou. E sabe o que ele ganhou? Uma cruz. Ele ganhou uma cruz. Ele foi pendurado no madeiro. Por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Sabe para que ele fez isso? Para te reconectar com Jesus novamente. Para que eu e você tivesse uma vida no céu com Ele na eternidade. Ele nos reconectou. Como diz o versículo 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas Jesus, Ele sai do seu trono e fala assim, eu quero me relacionar com Pedro, com Thomas, com a Michele, com todo mundo. Eu quero realmente estar presente com eles todos os minutos. Eu não quero mais visitar só uma vez por ano, e tem que passar por um monte de processo para entrar no Santo dos Santos. Não, mas quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga. E sabe o que isso significa? Livre acesso. Nós temos o livre acesso com Jesus. Cara, e como nós desprezamos isso? E eu falo por mim, como nós não damos o devido valor ao sacrifício de Jesus, achamos que é só uma historinha legal. Não é uma historinha legal, cara, foi o sangue de Jesus. O cara veio na terra e nunca pecou.
mas eu que peco todos os dias. Ele olhou para mim e falou assim: cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque eu vou restaurar essa vida. Eu vou te dar uma nova chance, uma nova vida. Cara, foi isso que Jesus fez. Cara, e João, no versículo 14, 16, diz que eu roguei ao Pai, Jesus falando. Imagina, cara, Jesus fala assim: eu roguei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, e não vos deixará órfão. Cara, quando Jesus Ele ascende ao céu, havia uma promessa que Ele derramaria o Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida, que acontece lá em Atos 2. O Espírito Santo vem, ao Consolador, que essa palavra diz. Ele envia o nosso Consolador. Cara, e esse final no versículo 18 fala que Ele estará com vós e não vos deixará órfão. Cara, o Senhor não veio, não morreu numa cruz simplesmente porque deu vontade. Havia um propósito. E esse foi o preço da intimidade, o verdadeiro preço da intimidade. Foi morrer numa cruz para que eu e você pudéssemos nos achegar a Jesus. Para que eu e você, como diz lá em Mateus, entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar assim: Deus, está difícil a situação. E Ele responde imediatamente. Cara, e não existe uma fórmula mágica para ter intimidade com Deus. O caminho já está livre. O acesso foi liberado, igual cartão Black. É ilimitado, né? Tá lá. Tá acessado para todo mundo. Mas só acessa de verdade quem decide pagar um preço de querer conhecer a Deus. E o Senhor trouxe isso para mim no meu coração. Eu falei assim: e você, Lucas? Que preço tem pagado? O que eu e você tem feito com a intimidade que o Senhor nos deu? Porque o Senhor nos chamou para nos relacionar com Ele. Esse é o maior propósito. Como eu acabei de falar, o Evangelho é puro, ele é simples. O que o Senhor mais deseja hoje é poder conversar com você. É poder trocar uma ideia com você. A gente não precisa chegar, amado Pai Celestial, eterno Deus poderoso. Nós sabemos que Ele é. Nós sabemos que Jesus é. Mas em Romanos 15 fala assim: porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filho, pelo que clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Cara, o Senhor nos torna filhos. E filho tem o quê? Intimidade. Cara, todo mundo está careca de saber sobre isso. Sobre ser filho, sobre ter propósito.
Cara, mas a questão é que nós, como o Felipe diz, nós não tomamos vergonha na cara. E usamos isso. Cara, o livre acesso, Jesus já fez. Ele já pagou com um alto preço. Ele não pagou um preço só simplesmente para mim ter intimidade. Não, mas Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me curou, Ele transformou a minha vida. Cara, Ele me tornou filho. Como todo mundo fala, todo mundo já ouviu esse exemplo. O filho vai na casa do pai, ele abre a geladeira, ele pega, ele não chega, querido pai, posso, por favor, pegar uma Coca-Cola? Cara, o filho entra, pega, cara, é esse o desejo que Deus espera de mim e de você. Porque nós não vemos milagre, porque nós não vemos nada, é porque nós não temos intimidade com Deus. Como que Deus vai falar, como que Deus vai fazer, se nós não conhecemos nem a voz dEle? Cara, Deus não colocou um espírito de escravidão em nós, mas Ele nos fez herdeiros, nos fez filhos preciosos. Enquanto Adão peca, precisa haver sacrifício. Jesus se fez sacrifício, o sacrifício perfeito, para que nós assentássemos em regiões celestiais com Ele. Cara, eu não sei como você veio aqui, como você chegou aqui, como que o teu coração está. Mas algo que eu quero que você saia daqui entendendo. É que Deus não te chamou para estar lá fora. Ele te chamou para ser filho, para viver uma vida de intimidade com Ele, para desfrutar da boa, perfeita e agradável, mas é a vontade dEle, não a sua. Não se esqueça disso. Nós sempre falamos, porque a boa, perfeita e agradável vontade. Mano, não é a sua, é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas nós só experimentaremos isso na íntegra, na real, quando eu e você entender e colocar em prática tudo aquilo que nós já sabemos. Que Jesus não morreu à toa, mas que Ele morreu e ressuscitou, que é o mais importante, e breve virá buscar a sua noiva, porque essa é a promessa de Jesus para mim e para a tua vida, é que Ele voltará, e a gente ceará com Ele. E ceia fala do quê? Comunhão. E ceia fala de comunhão, porque o propósito de Deus para mim e para a tua vida é que nós não andamos isolados de um canto para o outro. Não, mas que tenhamos comunhão com Ele, intimidade com Ele. Eu queria que você curvasse a tua cabeça. Começasse a refletir. Como que está a tua vida? Cara, como que está o teu relacionamento com Deus? Como que está o relacionamento com os teus pais? Como está o relacionamento com os seus amigos? Como que você tem vivido a sua vida? Qual que é a forma que você tem vivido? Será que as pessoas podem olhar para mim e para você e falar assim, cara, ele reflete Jesus, ele reflete Cristo, ela reflete Jesus? Porque as atitudes mostram isso. Cara, é momento de você colocar a tua casa em ordem, colocar o teu coração em ordem,
Porque você não precisa de mim, você não precisa do pastor, você não precisa do louvor para se chegar a Jesus. Porque o caminho já foi aberto, já está livre. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Pai, cada vida sobre este lugar, Jesus. Pai, cada coração, Jesus, que está apresentando ao Senhor, Jesus, a sua vida, os seus problemas, Jesus. Pai, eu quero Te pedir, Jesus, que o Senhor venha enraizar essa palavra nos nossos corações, Jesus. Pai, que o Senhor venha se revelar de uma forma, Pai, sobrenatural, Pai, às nossas vidas, Jesus. Pai, que não seja simplesmente um culto legal, uma reunião legal. Não, Jesus. Mas que a partir de hoje, Pai, desse exato momento, Jesus, nós possamos conhecer a Ti de verdade. Porque o Senhor tem palavras para nos dar, para nos revelar, Jesus. Mas nós precisamos acessar o Teu coração e ter intimidade, Jesus. Pai, porque o preço já foi pago naquela cruz. Pai, nós agradecemos e somos gratos, Jesus. Mas o Senhor espera uma resposta de nós. Pai, nós Te entregamos, Jesus, toda a honra, Pai, toda a glória, Jesus, a Ti, porque é o único que merece, Jesus. E que o Senhor possa transformar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.